Olá! Hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo de variação linguística falando sobre gírias e neologismos semânticos. Os neologismos e as gírias, elas são palavras que são criadas ou trazidas de contextos em que elas tradicionalmente não são usadas, dentro de certas situações comunicativas. De forma geral, não são palavras que têm esse uso legitimado, seja pela Academia Brasileira de Letras, ou pelo uso em livros ou textos mais formais, mas dentro de certas situações comunicativas, em especial quando há diálogo, que passam a fazer sentido. Então, elas surgem de forma geral na comunicação espontânea. E como vocês podem ver, elas podem ser inventadas ou realocadas para contextos em que elas tradicionalmente não são usadas. Os neologismos semânticos, eles dão conta de uma forma mais geral dessas palavras novas. Então, elas podem ser utilizadas em diferentes contextos e com diversos propósitos comunicativos. Eu trouxe aqui um exemplo que é o uso da palavra gato. Tradicionalmente, a gente associa gato ao animal, né? O gatinho que faz miau. Mas, em grandes centros urbanos do Brasil, é comum que o gato se refira, ou seja, sinônimo de rede elétrica clandestina, de pessoas que fazem uma ligação de luz assim de uma forma não oficial e não precisam pagar conta. Isso tem um objetivo muito claro, um objetivo de eufemismo, de diminuir a gravidade da situação. Porque o gato, na verdade, é crime. Só que essa dimensão criminosa, ela ganha muito mais impacto se a gente disser rede elétrica clandestina do que simplesmente gato. Então, vê-se aí um neologismo semântico. Então, a gente vai continuar no próximo quadro para falar sobre gírias. Para tratar sobre gírias, inicialmente é importante destacar que muitas vezes elas são usadas como sinônimo de neologismo semântico. Mas se a gente for pegar a teoria, a gíria ela é um tipo específico de neologismo, porque a partir dela a gente consegue identificar uma época ou um grupo social. Eu trouxe aqui um exemplo. Broto, por exemplo, é uma menina nova e bonita, mas hoje não se usa broto. Broto é uma palavra própria dos anos 50, 60 que já não é usada hoje em dia. Ou então vitamina, essa sim é uma gíria do presente, que é usada como sinônimo de energético para treino, né? Você toma antes de treinar para ficar com mais energia, mais força, mais disposição. E isso identifica um grupo social, que é o grupo social das pessoas que treinam tão a sério a ponto de precisar de um pré-treino. Veja, então, é possível identificar a partir de broto, por exemplo, uma época e a partir de vitamina, um grupo social. Diferente da palavra gato, que a gente tinha conversado anteriormente. Não é um problema classificar gato como gíria, mas gato é uma palavra tão geral, ela é tão utilizada, que ela é usada há pelo menos 50 anos aqui no Brasil. Todas as pessoas que são falantes de português e convivem aqui nos contextos brasileiros identificam que gato é uma rede elétrica clandestina, então ele não vai cumprir essas características de gíria, porque a gíria identifica uma época ou um grupo social. Mas, se usar como sinônimo não é um grande problema, isso não é uma classificação muito rígida. Há teóricos que usam dessa forma mais genérica e usam neologismos como sinônimo de gírias. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe 2 pontos para a gente discutir. O primeiro é, gírias e neologismos são bem-vindas em textos escritos, em especial em textos mais formais? De forma geral, não, né? Nos textos mais formais a gente vai usar palavras que são socialmente legitimadas, inclusive por instituições, como a Academia Brasileira de Letras, ou o uso corrente em livros, que vai comunicar com todos. E, mais do que isso, vai dar ao texto a impressão de formalidade que muitas vezes é necessário. Porque, às vezes, a comunicação, ela se estabelece não apenas em textos formais, porque ela é formal, mas o seu texto ganha legitimidade se ele usa a linguagem mais formal. Mas, se a gente for pensar em textos literários, por exemplo, em especial em falas de personagens, quando a gente pensa em narrativas ou contos, às vezes é bem-vindo usar gírias ou neologismos semânticos, que vai aproximar a fala desses personagens ou mesmo o corpo do seu texto ao que seria a realidade social. Então, se o objetivo comunicativo for passar legitimidade e formalidade, certamente as gírias não são bem-vindas, tampouco os neologismos. Mas, caso você queira aproximar o seu texto da realidade para fazer uma crítica social, ou então mesmo pensar o contexto social que a gente compartilha e vive, aí sim, as gírias são bem-vindas e os neologismos também. E, por fim, temos exemplos de neologismos literários. Esses
não entram nessa ideia de formal ou informal, não surgem dos contextos espontâneos, porém, eles ganham essa ideia literária, atribuem essa literariedade, que é esse uso pouco óbvio, distante do nosso uso corrente, que faz a gente parar para refletir. Os neologismos dão esse peso às palavras, como é o caso de escrevivências. Essa é uma palavra que é exclusivamente para esse contexto literário, que mistura o que é escrita e o que é vivência. E é característica da escrita, por exemplo, da autora Conceição Evaristo, em que vai revelar que na escrita dessa autora, ela inclui as suas vivências. Então, é mais uma questão de tradição e ruptura. Se antes, nos textos mais antigos ou mais conservadores, o uso da gramática perfeita, métrica, com palavras super legitimadas e com rimas preciosas, era muito valorizado, essa tradição pode ser rompida para criar um novo tipo de estranhamento, um novo tipo de interesse, um novo tipo de curiosidade nos seus leitores, usando, por exemplo, neologismos que são próprios desse momento de ruptura. Então, por hoje a gente fica por aqui, terminamos o nosso conteúdo de variação linguística. Então, é isso.